Boa noite a todos. É com grande alegria, com muito amor, estamos aqui reunidos para esse encontro. Que esse encontro nessa casa, mais uma vez, seja repleto de luz. Que através dos conhecimentos aqui nós possamos nos iluminar cada vez mais aí acerca da nossa evolução. Para isso nós pedimos que nesse momento possamos nos recolher intimamente em uma prece, porque assim nós vamos nos unir em pensamento e assim entrar numa vibração que forma aí uma unicidade no pensar, e que Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amigo, estejam conosco aqui neste momento. Nós agradecemos a oportunidade bendita de estarmos reunidos nessa casa, rogamos paz, amparo, luz e proteção, para que através da inspiração, da intuição dos nossos amigos espirituais, nós possamos aqui, reunidos, acolher através do conhecimento as bases sólidas aí para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a verdadeira morada, e para isso nós escolhemos uma frase, uma passagem que Emmanuel nos presenteia através aí do nosso amigo Chico Xavier. E falar desses seres de luz já nos abastece o coração, e poder trazer aqui uma mensagem nos acolhe de grande alegria pela oportunidade. Então Emmanuel nos presenteia dizendo: casa limpa não é aquela que mais se limpa, mas sim aquela que menos se suja. Partindo dessa reflexão, dessa frase, nós podemos divagar o pensamento aí por inúmeras formas, e com certeza cada um de nós tem aí, através da sua história, um aprofundamento grande dessa lição. Mas vamos pegar no seu sentido literal da palavra, e com certeza através de pequenas observações muito pontuais no nosso dia a dia, essa reflexão ela se faz crescer e expandir aí a nossa consciência. Vamos imaginar a casa mesmo, a nossa morada material, o nosso lar. Imaginemos numa primeira situação uma casa composta ali pelos seus integrantes. E diante dessa rotina diária, uma das pessoas é responsável pela organização, pela limpeza e por todas as tarefas que fazem daquele lar o acolhimento diário. Então, apenas uma pessoa, enquanto que os outros só desfrutam daquele acolhimento que ali é feito nas tarefas diárias. Então, nessa primeira família, essa pessoa é responsável pelos cuidados de limpeza, de higiene e organização. Ela trabalha o tempo todo, enquanto que os outros acabam usufruindo deste serviço ali prestado amorosamente. Então, imaginemos um café da manhã, um almoço, um jantar, onde todos sentam ali à mesa e vão se alimentando, vão fazendo a sua rotina alimentar, e ao terminar cada um se levanta e sai da mesa e vão para suas atividades, normais, corriqueiras ali. Aquela pessoa responsável pela organização, prontamente ela levanta e começa a retirar as louças, a comida, e vai lá limpando e deixando tudo em ordem. Enquanto isso, os outros membros que estão pela casa, eles não têm uma preocupação pontual em manter a rotina em ordem. Então, se usar um telefone,
um livro, ou se trocar uma roupa, acaba deixando por ali, ou em cima de uma cama, ou não tendo um cuidado em cair algo no chão, e aquela única pessoa vai indo e seguindo a jornada do seu dia, organizando toda aquela limpeza para poder manter tudo em ordem. Então esta pessoa entra naquela condição de que muito se limpa, muito se faz, sempre se repete ali na organização. Enquanto que numa outra casa, vamos imaginar uma casa vizinha, todos aqueles integrantes daquele lar, eles se sentem responsáveis pela organização, pela limpeza e pelas tarefas que são ali diariamente feitas por todos. Então, nessa segunda casa, quando ali é servida uma refeição, ao término, todos se levantam, já cada um leva o seu prato, o seu talher para a pia, enquanto que uns lavam, o outro já se prontifica a secar. Aqueles que não estão ali organizando a louça, mas estão nas suas atividades, têm uma preocupação em não sujar aquele ambiente, em não deixar as coisas desorganizadas. Então, possivelmente neste lar, neste segundo lar, menos se repete as tarefas de limpeza, porque as pessoas menos sujam, né? Sujam numa proporção menor. Mas isso não quer dizer que este segundo lar, ele é menos limpo e menos assíduo assim na higiene do que o primeiro, porque se esse primeiro se limpa e se repete sujando e se limpa e repete assim, é difícil manter essa ordem. E nós podemos trazer muito dessa reflexão diária da nossa casa material para a nossa verdadeira morada, que seria a nossa casa mental, a nossa casa espiritual, o nosso campo das emoções. Então Emmanuel, ele traz, né, essa comparação da casa limpa para que nós talvez pudéssemos explanar esse conhecimento e poder refletir aí sobre as nossas verdadeiras vocações emocionais e espirituais nesta encarnação. Então vamos refletir. Suponhamos que, espiritualmente falando, nós tomamos alguns cuidados, não é? Fazemos ali um evangelho no lar, provavelmente assistimos algumas palestras, estudamos, fazemos cursos, buscamos ter orientações acerca das vivências espirituais, mas suponhamos que essa nossa busca seja um comparativo a uma limpeza que nós vamos fazendo, né? Uma organização que nós vamos fazendo na nossa jornada espiritual, de evolução. Então, imaginemos que à medida que nós vamos buscando esta evolução, nós não vamos ficando atentos da necessidade de manter essa higiene mental, essa higiene espiritual, essa higiene das nossas emoções. Então, um lar onde é feito o evangelho no lar no dia de hoje. Hoje à noite a família lá se reúne, faz o evangelho, tem aquela troca através da leitura, os bons fluidos que a espiritualidade amiga ali acolhe aquele lar, deposita, deixa aquele ambiente limpo, espiritualmente falando. Não é assim que nós aprendemos baseado na doutrina? Mas imaginemos que passado alguns minutos que nós terminamos ali o culto do Evangelho no lar, nós já começamos a depositar naquele ambiente algumas intenções que não são tão positivas. E essas intenções vêm através do nosso pensamento, da forma como falamos, da forma como atuamos ali com o nosso próximo.
Então, toda essa vibração fluídica que é colocada ali, ela vai formando o nosso campo espiritual do qual nós vivemos, né? Então, é como o comparativo que Emmanuel nos coloca lá na frase. Nós podemos até fazer o Evangelho no lar todos os dias, suponhamos, mas se todos os dias nós continuarmos com as mesmas condutas que não são tão elevadas, isso não quer dizer que o nosso lar vai estar limpo, né? Então, além de fazer o Evangelho no lar, nós precisamos, por exemplo, estarmos preocupados com relação à manutenção. Então, se eu tenho um comportamento mais agressivo, né? Suponhamos que eu tenho um comportamento de impaciência, de ira, uma atitude do qual as palavras são faladas de maneira mais agressivas no sentido do julgamento. Então, são essas condutas que eu preciso levar em consideração e estabelecer um processo de melhora para que, de fato, esse lar ele siga com essa limpeza tão necessária. E assim são os nossos pensamentos. Muitas vezes nos dedicamos a aprendizados, a uma boa leitura, a fazer cursos elevados, a estudar dentro de uma casa espírita e de repente eu tenho ali os pensamentos que por vezes acabam me visitando, né? Um pensamento de uma maledicência, um pensamento ou um sentimento de vaidade, de orgulho, de julgamento. Então, a conduta nesse sentido, da que a minha verdadeira morada, ela seja realmente estabelecida em paz, num contexto de satisfação, de paz interior, de melhora espiritual, é que eu possa, à medida que eu perceber estes sentimentos aflorando, né, que eu perceber que essas condutas minhas acabam seguindo para uma jornada que não seja do benefício para a minha evolução e para a evolução daqueles que me cercam, se faz necessário que eu reveja naquele momento essa conduta e comece esse processo de reorganização. Então, Emmanuel, através de Chico, nos fala que a casa limpa não é aquela que eu fico limpando o tempo todo, mas é aquela que eu menos sujar, né? Então, a nossa verdadeira morada é aquela que eu estabeleço também como a minha conduta diária, do quanto eu posso evoluir, do quanto eu posso crescer, do quanto eu posso ir aprimorando as minhas qualidades no dia a dia, através das minhas experiências e do aprendizado que eu estabeleço com todas as pessoas. Porque a paz interior nós levamos para onde quer que nós vamos, né? Em qualquer lugar, em qualquer situação que nós vamos vivenciando nesta encarnação ou nas próximas. É a nossa conduta que vai interagindo e fazendo esses processos de modificações na nossa vida. Isso não quer dizer que eu não vá, uma vez ou outra, ou para muitos de nós, sempre nos pegamos ali em alguns tropeços diariamente. Isso não quer dizer que não vá acontecer à medida que eu me empenho na minha evolução. Vai acontecer, mas o nosso olhar, ele acaba sendo outro, né? Assim como nós vamos derrubar um copo de água ali na mesa servido, assim como nós vamos em algum momento na nossa casa material desajustar, desorganizar algo materialmente, assim também são as nossas emoções, mas que a nossa conduta da importância de mantermos essa limpeza interior, que ela prevaleça ali na nossa jornada. Tem uma história que eu gosto muito e eu sempre gosto de deixar uma mensagem através de uma história, através de uma reflexão que a gente pode
passar no dia a dia para alguém que aparece ali no despertar de um encontro, e deixar uma história sempre é muito caloroso, né? As histórias, os contos, eles são passados, né? E isso de repente acaba chegando em alguém que realmente precisa escutar. Tinha um professor que ele tinha uma classe ali com alunos de mais ou menos uns 8 anos de idade. E ele olhou num certo dia para uma de suas alunas e ele ficou admirado de ver quanto aquela menina era bonita, né? Tinha um cabelo meio amendoado, os olhos claros. E ele olhou admirado para a beleza daquela menina. E ele pensou, puxa vida, eu poderia fazer algo por ela. Ela tem uma aparência tão bonita, mas ela está com uma roupinha toda rasgada. Ela parece que passa por tanta dificuldade. E aí ele acabou decidindo comprar um vestido novo para aquela menina. E aí ele foi escolher um vestido e ele pensou, os olhos dela, o cabelo, um tom amendoado, acho que vai ficar bonito de azul. E ele comprou um vestido azul para a menina e ali ele entregou. E a criança adorou, né? Ficou surpresa daquela atitude, chegou em casa, mostrou para sua mãe. A mãe ficou muito feliz também, e quando colocou ali o vestido na menina, a mãe olhou e falou, nossa, minha filha é bonita, né? Ficou tão bonita com esse vestido, me deu vontade de arrumar os cabelos da menina. E a mãe pensou. E ali ela vai, arruma os cabelos da menina, lava, penteia, prepara, deixa ela mais bonitinha ainda, mais organizada, e logo ela olhou e pensou, nossa, minha filha, tão bonita, com esse vestido bonito, e a casa desarrumada, né? Vou organizar essa casa. E ali ela organiza a casa. Logo o marido chega e nota que tem algo diferente, que a filha está diferente, a filha está mais organizada, está limpa, com uma roupa bonita, nova, a casa está bonita. E aquele pai pensa, nossa, acho que eu vou organizar o jardim, né? Uma casa tá bonita, a minha filha também, todos estão harmoniosos aqui, vou dar uma organizada no jardim. No que ele sai, o vizinho da casa ao lado nota que ele está arrumando o jardim e fala, poxa, que bacana, tá ficando bonito, eu tenho uma tinta na minha casa, você não quer aproveitar e pintar o portão? E ele aceita. No que ele pinta o portão, ele falou, sobrou um pouco, vou pintar o meu também, né? E nisso ele também segue para pintar o portão dele. E a proposta, vamos ver o quanto a imaginação de cada um vai divagando, a proposta dessa mensagem é que cada um vai vendo a atitude benéfica que aquela ação vai causando e vai se sentindo motivado a fazer algo além, né? Então, vamos imaginar que nesta rua os outros vizinhos também foram ficando tocados ali através da boa intenção de organizar, né? De deixar aquele ambiente mais bonito e mais favorável. E tudo isso começou com a atitude daquele professor, né? Que olhou para aquela menina e sentiu o desejo de lhe dar uma roupa nova, né? Um vestidinho azul. E essa atitude desse professor acabou despertando em todos os outros, né, sentimentos de bondade, sentimentos de harmonia, de colaboração, de organização que também é necessário para a nossa jornada. Então, que a nossa casa, ela permaneça sempre limpa, né? Ela permaneça sempre organizada, no sentido de que nós possamos trabalhar cada vez mais a consciência do quanto nós podemos aprimorar a nossa evolução cada vez mais. Então, que essa mensagem de hoje, que Emmanuel nos oferta, né, com uma proporção tão grande de reflexão, ela possa nos trazer um desejo sincero de nos manter cada vez mais organizados e cada vez mais
conscientes do quanto a nossa jornada evolutiva ela tende a seguir aí um progresso, né? Através de um progresso moral, emocional, espiritual, que nós possamos seguir sempre esse caminho. Vamos nos despedir, nos recolher neste momento, para nos despedirmos aqui deste encontro desta noite, emanando sempre muita luz a todos os nossos irmãos, rogando a Deus, nosso Pai, que a paz esteja sempre presente em cada um dos nossos corações e que nós possamos sempre seguir nessa paz. Que possamos nos encontrar mais vezes, se assim for do nosso merecimento. Que assim seja, graças a Deus.